Bom dia, alunos. Bom dia, bom dia. A gente pode perceber que a sala está cheia, né? Eu vou começar a chamada aqui para os espertinhos que estão lá de fora tomar falta. Alex Bruno. Presente. Guilherme Barros. Presente. Gabriel dos Santos. Chegou na hora, hein? Chegou na hora. Cadê a farda? Senta na frente, por favor. É que é? Senta na frente, por favor. Na frente, pai. Pedro Henrique Assunção Silva Nascimento dos Santos. Meu Deus do céu, pra que esse ignorante? É ele, eu acho que eu vou no errado, vou dar aqui certo. Cadê a farda? Mano, é fácil, o bagulho aqui, o meu lado do treino, cara. Senta na frente, por favor. Na frente, na frente. Não, peraí. Pra você. Aqui mesmo. Pronto, vamos começar a aula. Você pode me dar licença, por favor? Tô na frente. Também não precisa ser tão na frente assim, não, por Você tem favor. que falar as coisas, que eu não sou coisa. Na linha dos seus colegas ali. Deixa só alguém parecendo meu. Bom, hoje a gente vai começar com a aula de... Ô, velho, na moral, você tá na minha frente aí, na moral. Professor, posso fechar a porta? Por favor, Alex. Na moral. Sejam como o colega de vocês, proativo, inteligente, interessado, senta na frente. Paga pau pra baú, professor otário. Chega na prova, só se toma pau. Aula de Primeira República, também conhecido como República Velha. Hoje esse termo República Velha ele já não é mais tão usado como antigamente, porque hoje em dia, no nosso país, a gente já ainda utiliza muitos aspectos da República Velha. Por isso esse termo ele já é mais chulo, abolido, nem todo mundo fala. A gente precisa lembrar o seguinte, na época da República Velha a gente vivia a República da Espada. O que era a República da Espada? Governo militar. O que era o governo militar? A gente tinha todos os presidentes durante a República da Espada, o governo militar, eram militares. Um dos presidentes que a gente teve durante a República da Espada foi Deodoro da Fonseca. Durante o governo de Deodoro da Fonseca, a gente vivia uma crise econômica muito forte no país. E próximo desse governo, a gente teve o Congresso de Haia. O que foi o Congresso de Haia? Foi um congresso que as nações se uniram para poder discutir sobre que tipo de armas poderiam ser utilizadas nas guerras ao longo do mundo. Nesse congresso, a gente teve a presença de um representante brasileiro que foi baiano, Rui Barbosa. Rui Barbosa foi eleito homem de destaque do Congresso de Haia, porque falou muito, muito bonito. Ele era um grande jurista e um grande advogado. Pode falar, Pedro. Professor, o que ele se destacar nesse congresso? Ele era uma pessoa muito inteligente, jurista muito inteligente. Então, as pessoas, além de ele ser um cara muito inteligente, as pessoas não achavam que ele iria se destacar por ser baiano, por ser brasileiro. O Brasil ainda era uma nação muito subestimada para o resto do mundo. Pode falar. Qual era a patente de Deodoro no Exército? Ele era marechal do Exército. E ele tinha um outro colega de exército que era rival dele, que também era marechal. A gente vai falar. Que foi o vice-presidente junto com ele, né? Voltando à pergunta de Pedro, além do Brasil ser uma nação muito subestimada pelos outros países, ele falou muito bem, ele era um grande jurista, um grande advogado, entendia muito de leis. Entretanto, ele não entendia tanto assim de outros assuntos. Sente aqui na frente, por favor. Olha, eu que eu quero te dar opinião sagrada, né? Sim, tô entendendo. Então, por conta de... Eu vou pedir... Com licença aqui pra vocês dois. Por favor, preste atenção na aula. Vou pedir para parar com a brincadeira de vocês. Não, minha cara não, não minha cara não. Silêncio, por favor. Cada um também chama ninguém. Silêncio, por favor. Se meta não, porque a gente bota em você depois eu boto nele. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor, senão vocês vão se retirar da sala. Quem até mais você? Então, por conta do Brasil ser uma nação muito subestimada e Rui Barbosa ter falado tão bem, ele se destacou, porque as pessoas esperavam muito pouco disso. Muito pouco de Rui Barbosa, um baiano, brasileiro, as pessoas esperavam muito pouco dele. Por conta disso, Rui Barbosa se destacou no Congresso e foi eleito o homem mais inteligente do Congresso,
a porta-voz do Congresso do Brasil. E aí, quando ele voltou para o Brasil, no governo de Deodoro da Fonseca, o que foi que Deodoro fez? Nomeou Rui Barbosa ministro da Economia. Rui Barbosa ele era um jurista muito inteligente, era um grande advogado, entendia muito de leis. Entretanto, ele não entendia nada de economia. E nosso país estava passando por uma crise muito forte econômica naquela época. E como o Rui Barbosa não entendia muito de economia, ele só fez agravar a crise. Qual foi a ideia dele? A gente está com pouco dinheiro circulando, vou mandar a Casa da Moeda imprimir mais dinheiro. Só que o problema disso é que quando você imprime muito dinheiro, a moeda... Exatamente, a moeda desvaloriza e isso gera inflação. Muito bem, Guilherme. Como é seu nome? Guilherme Barros, né? Vou anotar aqui seu nome, no final da aula eu vou te dar um 10º. Só pra ele. É só para quem fizer perguntas interessantes que contribuam com a aula. Muito obrigado pela pergunta. Voltando ao assunto. Muito obrigado pela sua colaboração, Guilherme. Que dia é hoje? Voltando ao assunto. Não tá lembrando a gente, não? Além da política de mandar a Casa da Moeda imprimir mais dinheiro, que não foi uma atitude muito inteligente, ele também teve a ideia do plano de empréstimos. O que foi o plano de empréstimos? Eles pediam dinheiro emprestado de fora do país para poder emprestar a pessoas que estiverem dispostas a desenvolver algum negócio. Para quê? Movimentar a economia. É uma ideia inteligente? É uma ideia inteligente. Entretanto, a população brasileira fez o quê? Fundou várias empresas fantasmas, pegavam os empréstimos e depois sumia com o dinheiro. Exatamente. Desde o início, o brasileiro se corrompendo. E o que isso gerou? Aumento da dívida externa do país. O nosso país, hoje ainda, ele paga essa dívida externa. Ele paga essa dívida externa ainda hoje. O que era uma das características principais do governo de Deodoro da Fonseca? Pode falar, Sal. Esse plano de empréstimo aí funcionou como, ele pediu empréstimo para financiar as pessoas a pesquisa, seria isso? Também, não só a pesquisa, como também empresas. Você está a fim de fundar uma empresa, você é um burguês, está querendo fundar uma empresa. Isso gera o quê? Movimenta a economia, paga salário, paga imposto. Isso é bom para o Brasil porque ele arrecada. Entretanto, as pessoas sacanearam essa política de Rui Barbosa. E me tira a dúvida dele. Que meu nome dali? Meu nome dali. Porque eu achei que essa colaboração não foi tão importante quanto o Guilherme Barros. Mas continue assim, quem sabe você não atinge a meta de Guilherme. A gente tinha uma economia na época do governo militar que era uma economia essencialmente fundiária. Era a economia dos cafeicultores, era a economia dos nobres. E isso era bom para os nobres porque eles tinham uma grande participação na economia e vários privilégios. Entretanto, os burgueses não estavam satisfeitos com isso, porque eles também tinham participação econômica, eles tinham indústrias, eles tinham empresas, e eles não tinham esses privilégios que a nobreza tinha. Então a gente tinha aqui um conflito de classes, que era a burguesia contra a nobreza. Na época da Primeira República, da República da Espada, o voto era censitário. Alguém aqui sabe o que é voto censitário? Um voto só para as pessoas de alta classe, com dinheiro e homens. Muito bem, Guilherme. Homens acima de 21 anos, alfabetizados e nobres. E mulher não podia. Exatamente, muito bem, Sá. Obrigado. Isso foi importante para o desenvolvimento da política do café com leite, que eu vou falar mais para frente um pouquinho. Durante o governo de Deodoro da Fonseca, a gente tinha, além do voto censitário, voto aberto. Alguém sabe o que é voto aberto? Todo mundo podia. Muito bem, Guilherme. O voto que além de o voto ser censitário, o voto ainda era aberto. O que isso quer dizer? O voto ele era dito em praça pública. Você vinha com a sua cédulazinha para votar e aí o coronel recolhia as cédulas, então ele sabia em quem você votou, e aí no final ele depositava na urna. Pode falar, Pedro. Mas professor, que isso daí não fazia com que houvesse muitos, corrupção no voto? As pessoas ficavam coagidas, né, com medo de votar em quem elas realmente queriam, com medo do coronel fazer alguma coisa. Muito bem, Guilherme, gostei da sua participação. Exatamente, Pedro, Guilherme, foi uma boa... Vou colocar o seu nome aqui também. Pedro de quê? Não, deixa quieto. Essas pessoas se sentiam coagidas para votar em quem ela queria. E por isso que a gente criou, o governo de Deodoro da Fonseca criou uma comissão para investigar fraudes de eleição. Alguém quer falar? Não, né?
essa comissão que foi desenvolvida para investigar fraudes de eleição, ela se tornou parte do esquema, parte do coronelismo. Por quê? Quando um presidente que não era do gosto dela era eleito, ela falava, não, teve fraude nessa eleição. E aí ela fazia o quê? Refazia a eleição e elegia o presidente que ela queria, que ela estava afim. Durante isso gerava o quê? Interdependência política. Por quê? O coronel era quem tinha a maior quantidade de pessoas para votar a seu favor e o governador queria se eleger. Então o governador fazia o quê? Cedia coisas para o coronel. Pode falar. Eu falei 10 coisas, ele falou uma só, ele falou um bocado. É porque a participação deles foram mais importantes e decisivos, exatamente, do que a sua. Mas continue tentando. Eu tenho fé que você vai conseguir. Vou retomar o raciocínio. Esse coronelismo, o coronel tinha uma massa muito grande de pessoas para votar e o governador precisava dos votos dele. Então o que o governador fazia? Gerava benefício para o coronel para poder ganhar votos. Massa, até aí tudo bem. O fósforo. O que era o fósforo? Era o seguinte, você... Pode falar, vou te dar essa oportunidade. Eu sei o que é fósforo. Pode falar. Posso mesmo? Pode. Ele é aquele da cabeça, coisa lá que você risca e ele sai fogo. Foi quase isso, você quase acerta. O fósforo foi o seguinte, era uma fraude eleitoral que era o seguinte, quando eu votava por uma tia minha que já era falecida, levava o documento dela e votava por ela. E aí tinha muito fósforo nessa... Cadê o nome de fósforo? Você me pegou. É uma pergunta que eu não sei responder, mas assim que chego em casa eu vou precisar ir na próxima aula, eu trago para você essa curiosidade. Vou anotar seu nome ali, porque dúvidas imponentes são interessantes para a aula também, ajudam no decorrer da aula. Em tentativas? Tentativas, nem tanto. Mas continue tentando, as tentativas são válidas. Continue tentando. Com toda essa articulação política, essa interdependência do coronel com o governador, com o presidente, o que aconteceu? A política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Foi quando... Pode ir, Guilherme. Eu gosto de alunos assim. Sejam assim, rapaz. Sejam assim que o cara, velho. Colaborem, participem. Chame a responsabilidade pra vocês, velho. Boa. Como o Guilherme mesmo falou aqui, acabou de fazer uma participação genial aqui, a política do café com leite é quando você dividiu o poder de 2 estados, que eram o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Por que esses 2 estados? Foram escolhidos estrategicamente. O estado de São Paulo é um estado muito rico e o estado de Minas Gerais tinha uma grande população votante. E com isso surgiu os 2 estados. Os 2 partidos. Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. A aliança entre esses 2 partidos perdurou muitos anos. E fez com que era sempre um presidente de São Paulo, um presidente de Minas. Um presidente de São Paulo, um presidente de Minas. Isso favoreceu os 2 estados. Por isso que não é à toa que hoje São Paulo é a maior metrópole do Brasil. Pode falar só. Eu posso ver? Não. Aí a gente teve o primeiro presidente eleito civil do nosso país. Por quê? Antes a gente tinha a República da Espada e agora a gente tem o primeiro presidente civil do país. Pode falar só. Eu vou mijar onde? Aí mesmo. Presidente Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do nosso país. Ele não teve muitas importâncias. Boa participação, Guilherme. Gostei da sua participação. Boa participação. Obrigado. Esse professor é piada. Não, ele é bom. Ele é bom? O presidente Prudente de Moraes ele não teve muita importância no seu mandato. Foi o primeiro presidente civil e paulista do nosso país. Durante o governo dele, a gente teve a Guerra de Canudos e foi basicamente só isso que aconteceu de realmente movimento revolucionário importante do governo dele. Em seguida, a gente teve o presidente Campos Salles, que foi outro que não teve lá muita importância no cenário político do Brasil. Entretanto, a gente teve uma reafirmação do coronelismo. Por quê? Porque Minas era um país onde tinha a maior quantidade de votantes no Brasil. E aí você facilita as articulações políticas onde você tem muitos votantes. Então a gente teve o coronelismo forte. Aí depois a gente volta para um presidente de São Paulo, presidente Rodrigues Alves. Importância econômica, porque a gente estava com uma crise na cafeicultura, que era uma das nossas principais fontes econômicas na época. A gente teve a crise do café, que foi a produção de café em excedente. E aí a gente teve a produção excedente... Pode falar, Sérgio. Porque
Minas Gerais tinha a maior votação, era por causa do voto censitário? Porque tinha muita gente. Você está satisfeito? Obrigado por interromper a aula. A gente tinha excedente de café. E aí, qual foi a ideia do presidente Rodrigues Alves? Socialização das perdas. A socialização das perdas era o quê? Os cafeicultores não estavam satisfeitos com seus lucros, porque eles estavam ganhando pouco, porque o café tinha muito café e pouca gente querendo consumir. Aí, o que o presidente Rodrigues Alves fez? Ele inflacionou a moeda brasileira, imprimiu muita moeda, e aí isso gera inflação, desvaloriza a moeda. Então, para cada dólar que um cafeicultor ganhava exportando o café, ganhava R$5 aqui no Brasil, porque em média o dólar estava R$5 porque a nossa moeda estava inflacionada. E aí isso gerou muito lucro para os cafeicultores e eles ficaram muito felizes. Entretanto, isso inflacionou a moeda brasileira e eles queriam retomar a moeda brasileira forte. Aí a gente teve a socialização das espécies, o convênio de Taubaté. Foi um convênio que os cafeicultores fizeram na cidade de Taubaté para poder o governo brasileiro comprar todo o café excedente. E isso gera o quê? Quando você tem muita gente procurando um produto e pouco dele para vender, o produto valoriza. Então, eles tiveram a ideia de gerar o convênio de Taubaté. Essa ideia não foi aceita pelo presidente Rodrigues Alves. Só no governo de Afonso Pena que ele reconheceu o convênio. O governo de Afonso Pena também não teve nada de muito importante, não. Apenas o reconhecimento do convênio. Depois do presidente Afonso Pena, a gente teve o presidente Hermes da Fonseca, que era o quê? Militar. Aí a gente teve investimento em militar, a Marinha Brasileira ficou muito forte, muito grande, e ele comprou vários barcos super poderosos na época para a Marinha Brasileira. E aí a gente, durante o governo de presidente Hermes da Fonseca, que foi militar e que investiu muito em tecnologia na Marinha, a gente teve a revolta da Chibata. Pode falar, assim. Os barcos eram usados aonde? Na água, tá bom? A gente teve a revolta da Chibata, que era o quê? Quando os marinheiros se revoltaram contra... Pegaram os navios mais fortes da marinha e usaram contra ela própria. Muito bem, gostei dessa colocação. Os encoraçados. Meu garoto, esse menino é muito inteligente. A gente teve a revolta dos marinheiros que pegaram todos os encoraçados. Na verdade, um encoraçado só era suficiente para destruir a Baía de Guanabara. Eles pegaram um encoraçado e colocaram na frente da Baía de Guanabara com todos os canhões armados, virados de frente prontos para detonar. E aí houve uma melhora, mas entretanto os castigos físicos não pararam. E aí houve a segunda revolta na Ilha das Cobras. Não teve tanta força. Não teve. Os marinheiros caíram. Muito bem, Guilherme. Não teve tanta força, os marinheiros caíram. Entretanto, essa foi uma das principais... Pode falar assim. Amém. Os encoraçados era barril mesmo ou como é que era? Para cada encoraçado... Tinha 5, né? 5 destroyers, que era outro navio de guerra. Para cada um encoraçado, a gente podia equivaler à força de 5 destroyers. Mas o nome de destroyer mais bonito que encoraçado. Não importa, o navio era mais forte. Aí durante os governantes não cumpriram as promessas da revolta da Chibata. Eles continuaram com o castigo. Os marinheiros também. O líder da revolta foi punido. Sabe onde? Na Ilha das Cobras, onde a revolta não teve muita força, foi reprimido com muita força. Eles pegaram os marinheiros revoltados e prenderam, inclusive... Na Ilha das Cobras oficiais não participaram. Exatamente, inclusive líderes da revolução da revolta da Chibata na Baía de Guanabara. Pode falar. Bota o negócio lá. Boa ideia. Muito bem. Gostei da sua contribuição. Na próxima contribuição eu vou botar um pouco aqui. Aí a gente teve o quê? Política da salvação, que era o quê? Troca de cargos. Quando o presidente Hermes da Fonseca entrou no poder, ele era militar, tirou todos os civis, muitos civis dos cargos políticos e colocou vários militares nas trocas de cargos. Aí depois do presidente Hermes da Fonseca, a gente volta a ter um presidente civil no poder, que era quem? Versalhes Braz. Ele teve... O governo dele não foi muito importante, não teve nada muito importante, entretanto, ele foi quem auxiliou a Primeira Guerra. Eu ia falar isso. Não tem mais nenhuma colaboração? Obrigado. Foi ele que auxiliou na Primeira Guerra. E foi quando o país, de fato, participou ativamente de uma guerra mundial. Tivemos muitas revoltas sociais. Por quê? Porque na Rússia... Na verdade, não. A gente teve influência de fora do país. Na Rússia, na França, vários lugares. A gente não teve nenhuma revolta social, de fato, aqui no Brasil. Entretanto, a gente via várias revoltas sociais ocorrendo no mundo afora. E essas revoltas sociais aconteceram Rússia, França, vários lugares do mundo, e são revoltas liberais que queriam abolir a oligarquia, abolir a monarquia, abolir sistemas que eles eram autoritários. E aí o Brasil já começa a olhar esses exemplos de fora e fala, poxa, velho,
Nosso país ainda vivemos na oligarquia, a gente ainda vive num governo onde o poder está concentrado na mão de poucas pessoas. E aí a gente começa a se questionar, por que isso aqui no Brasil? Em todos os lugares do mundo está acontecendo revoltas desse tipo e aqui a gente vai continuar desse jeito? Somos um país atrasado, então? Aí a gente teve a eleição do presidente Arthur Bernardes, que durante o governo dele também não teve muito... deixa ele no celular, rapaz. Que inveja é essa, velho? Que inveja é essa? Deixa o menino usar o celular em paz. A gente teve a existência Semana de Arte Moderna, que foi o quê? A gente juntou vários autores brasileiros, da literatura, da arte, e aí isso já fortalece um pouco esse querendo esses movimentos revolucionários. Aí depois da Semana de Arte Moderna, a gente teve a criação do PCdoB, que era outro partido que não se dava com a oligarquia. Então a gente já teve mais um enfraquecimento da oligarquia. Partido que está enquanto hoje. Exatamente. Muito bem, Guilherme. Rapaz, esse menino é um astro. A gente teve a criação do PCdoB. Depois da criação do PCdoB, a gente teve as expansões das indústrias, que o quê? Também não estavam satisfeitas com a oligarquia. Porque ainda assim, mesmo burgueses tendo grande participação na economia, as indústrias ainda não recebiam os benefícios que os nobres recebiam, que os cafeicultores recebiam. Então, olha quantos pontos a gente tem aqui ligando ao fim da oligarquia. 1, 2... 3. Muito bem, 3. Aí a gente teve o quê? Início da morte da oligarquia. Tenentismo, que foi um movimento anti-oligarca que não teve lá muita força, entretanto, deu início à Coluna Prestes, que foi um movimento que aí sim teve muita força. A Coluna Prestes saiu andando, gente, do Rio Grande do Sul até a Bahia, andando, recrutando forças contra a oligarquia. Causou alguns danos, teve alguma influência, entretanto, faliu. Não foi muito longe. E aí a gente teve o quê? Revolução de 1930. O que foi? O presidente eleito na época, Washington Luiz, quebrou o pacto com Minas Gerais e indicou um presidente paulista para assumir depois dele. Aí Minas Gerais falou, bom, você vai quebrar a política café com leite? Ok, mas a gente não vai ficar assim não. Minas Gerais, ele colocou como o presidente Getúlio Vargas. E aí, ainda assim, depois das eleições, Getúlio Vargas não pôde ser eleito, infelizmente. E aí Washington Luiz elegeu João Carlos Prestes, que era o presidente que ia ser eleito depois de Washington Luiz. Entretanto, Bárbara, na moral, não tá acabando essa aula aí não, velho. Tá no horário, tá? Só um minuto, por favor. Aí Minas Gerais se revoltou e tirou o Washington Luiz do poder e não deixou Júlio Prestes. Vocês vão pra onde? Beber água, né? Beber água. Daqui a pouco a gente volta. Entendi, beber água. Eles tiraram Washington Luiz do poder e impediram que Júlio Prestes assumisse o poder na Revolução de 1930. E assim, com o Getúlio Vargas assumindo o poder, a gente acaba com a oligarquia, porque Getúlio Vargas não era a favor da oligarquia. Muito bom, meninos, essa aqui é a aula de hoje. Próxima semana na prova. Muito obrigado, galera. Eu espero que você se dê bem nessa prova. Obrigado, Alex. Vocês viram a minha garrafa que estava aqui, não? Não vi. Tá bom, então. Muito obrigado. Valeu.